As mudanças fonéticas pelas quais as línguas passam durante sua evolução são bem diversas e desencadeadas por uma série de fatores. Entre esses diversos fenômenos, um é conhecido como epêntese, e é o tema do vídeo de hoje. A epêntese é caracterizada como a adição de um som a uma palavra. Você assistindo isso, se fala português, provavelmente faz isso. Veja, por exemplo, a palavra apto. Fonologicamente, ela é considerada como tendo 2 sílabas e 4 fonemas. Mas na prática, muitos inserem um som extra entre o P e o T como se houvesse uma vogal I ali. Apto. Então, apesar de a palavra ter 4 fonemas, ela tem, na verdade, 5 fones. Epêntese pode ocorrer pelo acréscimo tanto de vogais quanto de consoantes. Vamos começar falando sobre a epêntese vocálica. No português brasileiro, então, é muito comum ocorrer a quebra de encontros consonantais pela inserção de uma vogal I entre elas. Afta, pneu, impacto, opção, admirar, objeto. Mas qual é o motivo da epêntese vocálica ocorrer? Bom, geralmente a epêntese vocálica ocorre para reparar uma quebra na fonotática da língua. Se você não sabe o que é fonotática, assista meu vídeo sobre o assunto. No português, a razão de a epêntese vocálica ocorrer é exatamente essa. A maioria dos encontros consonantais em que 2 elementos são obstruentes ou nasais não ocorrem em palavras do português que evoluíram naturalmente do latim vulgar e só ocorrem em termos reemprestados do latim ou de outras línguas, como é o caso de todas essas palavras. Então, para evitar esses encontros, é comum que se insira um I entre as 2 consoantes, assim evitando a quebra da fonotática nativa da língua. A epêntese também pode ser usada para reparar a fonotática de uma palavra que aparece a partir de empréstimos recentes de outras línguas. Quando uma língua pega termos emprestados de outras, é comum que a palavra original não respeite a fonotática da língua para a qual foi importada e assim precisa ser adaptada. Um clássico exemplo de uma língua que faz uso massivo disso é o japonês. Por exemplo, a partir do inglês spoon, o japonês originou spoon. O encontro consonantal inicial, que não é permitido em japonês, foi quebrado com a inserção de uma vogal epentética. O mesmo ocorre na palavra fork, se tornando hoku, com uma vogal epentética final, pois o japonês não permite um K ao final de palavras. No português temos vários casos de epênteses assim em empréstimos recentes. A partir do inglês stress, temos estresse. A partir do japonês tsunami, temos tsunami. Outra razão para a epêntese vocálica ocorrer em algumas línguas é para garantir que as palavras lexicais, ou seja, aquelas que representam conceitos na língua, que não possuem função gramatical apenas, tenham o tamanho mínimo necessário. Em mono, por exemplo, as palavras lexicais precisam ter no mínimo 2 sílabas. Assim, palavras lexicais de apenas uma sílaba vão receber uma vogal epentética ao início para criar uma sílaba adicional. Assim, ji se torna iji, be se torna ebe, ma se torna ama, nda se torna andá. Agora, em termos compostos, essa vogal epentética não aparece, como é o caso da combinação de ma com da, formando mandá. Esse termo composto já possui 2 sílabas, então não há necessidade de aumentar a palavra por epêntese. A posição da vogal epentética também pode ser diferente em diferentes línguas para uma mesma situação. Não existe uma forma única previsível para todos os contextos. As diferenças podem ocorrer até em línguas proximamente relacionadas. Vamos comparar, por exemplo, o árabe egípcio e o árabe iraquiano. Para dizermos eu disse a ele, no árabe egípcio dizemos ultl. Mas essa sequência ltl, LTL, é quebrada por uma vogal epentética e dizemos ultilu. A mesma expressão em árabe iraquiano é giltla. E novamente a sequência LTL é quebrada, mas dessa vez o resultado é gilitla. Perceba a posição diferenciada da vogal epentética nas 2 línguas. Ultilo, gilitla. Apesar de não termos como prever o local em que uma vogal epentética ocorrerá em qualquer língua, o seu posicionamento tende a ser consistente dentro de cada língua.
Outra questão interessante é, qual é a qualidade da vogal epentética? Qual vogal da língua é inserida nas epênteses? Uma língua pode ter uma qualidade fixa para todas as vogais epentéticas, ou seja, é sempre a mesma vogal em todos os casos, ou a vogal epentética é uma cópia de uma vogal adjacente, seja antes ou depois dela. Em português, a vogal epentética é sempre I, certo? Afta, opção, objeto. Já no holandês, ela é sempre um schwa, tulip, herfst, kalm. De fato, I e são as duas vogais epentéticas mais comuns caso a qualidade na língua seja sempre a mesma. O galês já é um caso em que a vogal epentética imita a vogal imediatamente anterior. Gwadan se torna gwadan. Kevan se torna keven. Pudr se torna pudur. Também há línguas em que a qualidade da vogal epentética é afetada por consoantes vizinhas. Em unsriquiano, por exemplo, a vogal epentética é praticamente sempre um schwa, mas vai ser obrigatoriamente um i antes de uma fricativa palatal x, e antes de um k pode variar entre um schwa e um i. Assim, temos palavras como helaf e korap com schwa, e milich e orich com i. Já folik com i ou folak com schwa, ambas são possíveis. A percepção dos falantes de uma língua sobre vogais epentéticas pode variar. Em algumas línguas, elas são percebidas como iguais a outras vogais, tendo então geralmente um caráter fonêmico. Em outras línguas, elas não costumam ser percebidas conscientemente e, portanto, não possuem caráter fonêmico. O português brasileiro é um bom exemplo de como vogais epentéticas começam a evoluir de um caráter não fonêmico para um caráter fonêmico. Veja, por exemplo, o verbo optar. Apesar de foneticamente ser comum incluir uma vogal epentética, optar, fonemicamente consideramos que essa palavra só tenha duas sílabas, optar. Isso se nota na conjugação do verbo no presente do indicativo, por exemplo. Dizemos ópito. Mesmo com aquele i ali no meio, o acento cai no o, ópito. No presente do indicativo, os verbos levam o acento na penúltima sílaba, então esse i não cria uma sílaba extra fonemicamente. No entanto, eu já ouvi algumas pessoas algumas vezes falando eu opito ao conjugar o verbo. Nesse caso, o acento foi deslocado para cima da vogal epentética, pois ela é a penúltima vogal, que é a vogal que precisa ser acentuada no presente. Então, para quem fala dessa forma, esse i já possui um caráter fonêmico. Uma vez que uma vogal epentética adquire o caráter fonêmico, ela pode passar a interferir em outros aspectos como a prosódia ou outros tipos de mudanças fonéticas que afetam a língua. Agora vamos falar um pouco sobre a epêntese consonantal. Ela é um fenômeno bem mais raro e restrito que a epêntese vocálica e é induzida por processos bem diferentes também. Um processo que costuma criar consoantes epentéticas é a extrapolação de uma regra para além de sua aplicação original. O exemplo mais famoso disso acredito ser o chamado linking R, que existe em dialetos não róticos do inglês. Nós temos palavras como wo, por exemplo, onde o R final não é pronunciado se a palavra termina uma frase ou precede uma palavra que comece com uma consoante, como war crime, por exemplo. Agora, se a palavra seguinte começa com vogal, o R é pronunciado, como em War and Peace. Já uma palavra como law não possui nenhum R, então o esperado seria dizermos, por exemplo, lawbook, sem R, e law and order, sem R também. Mas na prática, a maioria dos falantes acaba dizendo law and order, como se houvesse um R ao final da palavra. Isso ocorre por se extrapolar a regra que ocorre em wo para todas as palavras que terminam com a vogal O, independente de ela ter um R ali originalmente ou não. Assim, o R que aparece em law é um caso de epêntese, uma consoante que originalmente não existia ali, mas foi acrescentada. Assim como no caso de epênteses vocálicas, questões fonotáticas também podem ser responsáveis pelo surgimento de epêntese consonantal. Por exemplo, uma sequência nasal mais outra consoante com lugar de articulação diferente costuma causar o surgimento de uma oclusiva com o mesmo lugar de articulação da nasal entre as duas.
Veja, por exemplo, o inglês something, onde a sequência de uma nasal, bilabial e uma fricativa dental pode acabar fazendo um P surgir entre elas. Something. No unsriquiano, a palavra hanged tem uma sequência de uma nasal velar seguida de uma oclusiva alveolar, o que pode levar à pronúncia com um K entre as duas. Hanged. Historicamente, vemos muitos casos disso na evolução do latim para as línguas atuais. Por exemplo, a partir do latim humerum, depois do desaparecimento do E entre o M e o R, o encontro consonantal em comum mr foi quebrado com a inserção de um B, originando ao final a palavra ombro em português. É muito comum também que hiatos vocálicos sejam quebrados pela inserção de uma consoante aproximante, ou semivogal, entre as duas. No português, por exemplo, a sequência OA, como em boa, costuma soar como OA, boa, com uma aproximante inserida. Novamente, em unsriquiano, vemos isso acontecendo também em casos como meia, que acaba sendo pronunciado frequentemente como meia. Apesar de essa quebra de hiatos ocorrer com a adição de aproximantes, que são quase mais vogais que consoantes, essas consoantes aproximantes podem passar por um processo de fortição posteriormente e se tornarem mais marcadamente consonantais. Mesmo sendo mais rara que a epêntese vocálica, a epêntese consonantal também pode ser uma força poderosa na evolução das línguas pelo mundo todo. E se você quer saber cada vez mais sobre esse assunto e outros diversos relacionados a línguas e linguística, garanta estar inscrito no canal, hein? Ao se inscrever, ative também as notificações para ficar sabendo quando vídeos novos saem. Produzir todo esse conteúdo exige horas e horas de dedicação, então qualquer ajuda que você possa dar para que esse esforço todo compense vai ser muito importante para mim. Você pode contribuir com o canal fazendo uma doação espontânea do valor que você quiser e puder por Pix ou PayPal. Aproveite e envie junto com a contribuição uma sugestão de tema que você quer ver abordado aqui. As sugestões de contribuidores são prioridade. Se você não tem como ajudar o canal financeiramente, ao menos deixe sua curtida, comente aí embaixo com sua opinião, sugestões ou dúvidas e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. E me segue também lá no Instagram para eventual conteúdo adicional. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima!